Bem-vindos! Hoje vamos explorar juntos uma das questões mais profundas e fascinantes que a humanidade já se propôs a investigar. Por que existe algo em vez de simplesmente nada? Esta não é apenas uma curiosidade filosófica abstrata, mas sim o enigma fundamental que une cientistas, filósofos e teólogos em uma busca comum por compreender a natureza última da realidade. Ao longo desta apresentação, faremos uma jornada que atravessa a física quântica, a cosmologia moderna, a filosofia clássica e a teologia, explorando múltiplas perspectivas sobre este mistério que nos acompanha desde os primórdios do pensamento humano. Vamos começar contextualizando esta questão. A reflexão sobre a própria existência constitui uma das questões mais antigas e profundas da filosofia e da ciência. Desde os primórdios do pensamento humano, filósofos, teólogos e cientistas têm se deparado com este enigma fundamental. Por que existe algo em vez de simplesmente nada? Esta interrogação transcende as fronteiras disciplinares, conectando metafísica, cosmologia, física quântica e teologia em uma busca comum por compreender a origem e a natureza da realidade. O dilema essencial apresenta-se de forma aparentemente simples, mas suas implicações são profundamente complexas. Ao examinarmos tanto a possibilidade de um vazio absoluto quanto a ideia de que a realidade sempre existiu por necessidade ou acaso, somos confrontados com considerações ontológicas que desafiam nossa capacidade de compreensão. A questão não se limita apenas a perguntar o que causou o universo, mas investiga algo ainda mais fundamental. Por que há sequer a possibilidade de existência? Esta questão representa o ponto de partida para toda investigação filosófica e científica sobre a natureza da realidade, unindo o pensamento especulativo à observação empírica do cosmos. Agora, vamos explorar um conceito que parece simples, mas é profundamente complexo: o nada absoluto. O que queremos dizer quando falamos de nada absoluto? Estamos falando de um estado hipotético caracterizado pela ausência completa de energia e matéria, de leis físicas, de espaço e tempo, e até mesmo de possibilidade e potencialidade. Um vazio tão profundo que sequer as categorias de existência ou não existência teriam significado. Mas aqui encontramos nosso primeiro paradoxo filosófico. Filosoficamente, o conceito de ausência total é paradoxal. Ao tentarmos definir o nada, já lhe atribuímos propriedades e características, transformando-o em algo. É como tentar pensar sobre não pensar em nada. O próprio ato de pensar já contradiz o objetivo. Há também uma questão probabilística interessante. A probabilidade de algo existir pode ser maior que a de existir apenas o nada, uma vez que há inúmeras maneiras pelas quais algo pode ser em oposição à única forma de ser do nada. Pense nisso. Existe apenas uma maneira de não haver nada, mas existem infinitas configurações possíveis de algo. E aqui está a reflexão mais profunda. A dificuldade de imaginar e definir o nada de modo coerente sugere que o próprio conceito pode ser logicamente impossível ou incoerente. Esta reflexão sobre o nada absoluto revela que a existência de algo pode não ser tão surpreendente quanto inicialmente parece. A verdadeira questão talvez não seja por que existe algo, mas sim por que esperaríamos que não existisse nada. Vamos agora para a física moderna e explorar o que a ciência nos diz sobre o nada. No campo da física moderna, o vácuo quântico representa o estado mais próximo do nada absoluto que conhecemos. E aqui está a surpresa. Contrariando a intuição clássica de um espaço completamente vazio, o vácuo quântico é altamente dinâmico e complexo, caracterizado por flutuações energéticas constantes que ocorrem mesmo na ausência de matéria. Segundo a mecânica quântica, o vácuo não é verdadeiramente vazio. Nele, ocorrem flutuações quânticas espontâneas que geram pares de partículas e antipartículas virtuais, que surgem e desaparecem em frações infinitesimais de segundo. Este fenômeno, previsto pelo princípio da incerteza de Heisenberg, demonstra que o nada físico possui uma estrutura rica e energética,
E aqui está a conexão fascinante com a cosmologia. Essas flutuações quânticas podem desencadear a inflação cósmica, expandindo o universo primitivo exponencialmente em frações de segundo. Nosso universo pode ser uma entre inúmeras bolhas expandidas a partir de um falso vácuo. A física quântica sugere que universos podem surgir espontaneamente do vácuo quântico, sem necessidade de uma causa externa. Pelo menos é o que alguns físicos argumentam. Vamos aprofundar nosso entendimento sobre como o universo pode ter surgido. A teoria da inflação cósmica proposta por Alan Guth em 1980 revolucionou nossa compreensão do universo primitivo. Segundo este modelo, o universo passou por uma fase de expansão exponencial extremamente rápida nos primeiros instantes após o Big Bang, expandindo-se em um fator de pelo menos 10 elevado a 26 em uma fração minúscula de segundo. Estamos falando de aproximadamente 10 elevado a menos 36 a 10 elevado a menos 32 segundos após o tempo zero. É uma expansão inimaginável. Como isso se conecta com o vácuo quântico que acabamos de discutir? A inflação teria sido desencadeada por flutuações quânticas em um campo escalar chamado inflaton. Este campo, em um estado de falso vácuo com alta densidade de energia, impulsionou a expansão acelerada. Quando o campo decaiu para seu estado de vácuo verdadeiro, a energia foi convertida em partículas e radiação, aquecendo o universo e dando início à era do Big Bang quente que conhecemos. Vejam a sequência de eventos. Primeiro, uma flutuação quântica inicial, o surgimento espontâneo de energia no vácuo quântico. Segundo, a inflação exponencial, a expansão ultra-rápida do espaço-tempo. Terceiro, o reaquecimento, a conversão da energia do inflaton em partículas. E, finalmente, a era do Big Bang quente, a formação de matéria, átomos e estruturas cósmicas que eventualmente levaram a galáxias, estrelas, planetas e, claro, a nós. Agora vamos expandir nossa perspectiva ainda mais. A teoria do multiverso propõe que nosso universo é apenas uma entre inúmeras bolhas cósmicas que surgiram a partir de flutuações quânticas. Cada universo dentro deste multiverso caótico e eterno possui suas próprias constantes físicas e leis naturais, formando um conjunto infinitamente diverso de realidades. Imagine, podem existir universos onde a gravidade é mais forte, onde a velocidade da luz é diferente, onde as leis da física são completamente distintas das nossas. Por que essa ideia surgiu? Ela está relacionada ao que chamamos de ajuste fino das constantes. A aparente precisão com que as constantes físicas do nosso universo estão ajustadas para permitir a vida representa um dos grandes enigmas da cosmologia. Pequenas variações em valores como a constante gravitacional, a carga do elétron ou a força nuclear forte tornariam impossível a formação de átomos, estrelas e, consequentemente, a vida como a conhecemos. Existem várias variantes da teoria do multiverso. O multiverso quântico sugere que cada decisão quântica cria universos paralelos. O multiverso inflacionário propõe bolhas de universos em expansão eterna. E o multiverso matemático, talvez o mais radical, sugere que todas as estruturas matemáticas possíveis existem de fato em algum lugar. Se isso for verdade, a realidade é muito mais vasta e estranha do que jamais imaginamos. Agora vamos mudar de perspectiva e explorar o que a filosofia teísta tem a dizer sobre essa questão. O argumento cosmológico é um dos pilares da filosofia teísta, defendendo que a existência do universo requer uma causa primeira não causada. Formulado por pensadores como Tomás de Aquino e reformulado no argumento Kalam por William Lane Craig, este raciocínio sustenta que nada pode surgir do nada absoluto sem uma causa suficiente. Vejam a estrutura lógica do argumento. A primeira premissa afirma que tudo que começa a existir tem uma causa. Esta premissa baseia-se no princípio da causalidade, amplamente aceito tanto na filosofia quanto na ciência. Do nada, nada vem. Em latim, ex nihilo nihil fit. A segunda premissa afirma que o universo começou a existir. Evidências cosmológicas, como o Big Bang e a expansão do universo, indicam que o cosmos teve um início temporal há aproximadamente 13,8 bilhões de anos.
E a terceira premissa é a conclusão lógica. Portanto, o universo tem uma causa. Se as premissas anteriores são verdadeiras, logicamente se segue que o universo foi causado por algo externo a ele. A conclusão teísta é que esta causa primeira deve ser eterna, não causada, imaterial, atemporal, imensamente poderosa e pessoal, atributos tradicionalmente associados a Deus. É um argumento poderoso que tem sido debatido há séculos. Vamos aprofundar essa perspectiva teológica. Segundo a tradição filosófica teísta, Deus é identificado como o ser necessário, um ente que existe por sua própria natureza, não dependendo de nada exterior para sua existência. Diferentemente de todas as coisas contingentes, ou seja, coisas que poderiam não existir, Deus é aquele cuja não existência é impossível. Ele simplesmente deve existir, enquanto tudo no universo observável requer uma causa para sua existência. Deus é concebido como a causa primeira não causada. Ele não precisa de uma causa exterior, porque sua existência não é derivada, mas essencial. Deus é a fonte de toda a existência, mas não é efeito de nada. Quais são os atributos que essa causa primeira deve ter? Primeiro, eternidade. Deus existe fora do tempo, sem início nem fim, transcendendo a temporalidade que caracteriza o universo físico. Segundo, autoexistência. Sua existência não é contingente ou dependente, mas necessária. Deus existe por si mesmo, o que os filósofos chamam de aceidade. Terceiro, simplicidade divina. Deus não é composto de partes ou elementos, sendo absolutamente simples, é indivisível em sua essência. E quarto, Deus é a fonte da realidade. Toda realidade contingente deriva sua existência de Deus, que é o fundamento último de tudo que existe. Aqui está a resposta teísta ao problema da existência. Algo não pode surgir do nada absoluto. Para que exista algo, é necessário que exista um ser ou força que crie esse algo. Deus, como ser necessário e eterno, é a explicação fundamental do porquê de existir algo em vez de nada. Ele é a realidade primordial da qual toda existência contingente flui. Mas é claro que esse argumento não passa sem críticas. Vamos explorar as principais objeções e alternativas. A objeção clássica é: quem criou Deus? Se tudo precisa de uma causa, o que causou Deus? Esta crítica argumenta que o argumento cosmológico aplica uma exceção arbitrária ao afirmar que Deus não precisa de causa, enquanto o universo precisa. A resposta teísta é importante aqui. A premissa não é tudo precisa de causa, mas sim tudo que começa a existir precisa de causa. Deus, sendo eterno e necessário, não começou a existir, logo não requer causa. Apenas entidades contingentes e temporais necessitam de causas. É uma distinção crucial. Mas existem alternativas naturalistas. Primeiro, o universo autoexistente. O universo, ou o multiverso, pode ser eterno e autoexistente, sem necessidade de causa externa, eliminando a necessidade de um criador. Segundo, ciclos causais fechados, modelos cosmológicos que propõem loops temporais onde o universo causa a si mesmo sem início absoluto. Terceiro, criação quântica espontânea. Flutuações quânticas podem gerar universos sem causa prévia, conforme proposto por físicos como Lawrence Krauss e Stephen Hawking. E quarto, universos autogerados, propostas cosmológicas onde o universo emerge de condições iniciais que não requerem intervenção externa ou sobrenatural. O debate entre teístas e naturalistas permanece em aberto. Enquanto os primeiros defendem que a existência requer uma causa primeira pessoal e transcendente, os segundos argumentam que a realidade física pode ser autossuficiente. Ambas as posições enfrentam desafios filosóficos e científicos significativos, e o debate continua. Agora vamos refletir sobre algo ainda mais profundo: os limites do próprio conhecimento humano. Uma das conclusões filosóficas mais profundas que emerge desta investigação é que talvez a busca por uma explicação última, por que existe algo em vez de nada, seja uma questão sem resposta decisiva ou mesmo uma pergunta que pressupõe conceitos que não se aplicam à realidade fundamental. Diferentes perspectivas filosóficas abordam este limite de maneiras distintas.
Alguns filósofos argumentam que a existência pode ser simplesmente um fato bruto, uma realidade fundamental que não possui nem requer explicação adicional. Nesta visão, a cadeia de porquês eventualmente termina em algo que simplesmente é, sem razão ou causa subjacente. Não há explicação porque não precisa haver. Outra perspectiva sugere que a questão por que existe algo pode ser categoricamente inválida, pressupondo erroneamente que deve haver um porquê para além do próprio ser. Assim como perguntar o que está ao norte do Polo Norte é uma questão sem sentido. Talvez buscar uma razão para a existência total seja logicamente incoerente. Há também a possibilidade de que exista uma resposta verdadeira, mas que esta esteja permanentemente além da capacidade humana de compreensão. Nossas faculdades cognitivas, moldadas pela evolução para a sobrevivência, podem simplesmente não estar equipadas para apreender verdades metafísicas fundamentais. Somos como formigas, tentando compreender cálculo diferencial. Por fim, alguns defendem que a existência é uma necessidade lógica, que nada é impossível ou incoerente e, portanto, algo deve existir por necessidade conceitual. Nesta visão, a não existência total é que seria paradoxal, tornando a existência inevitável. Independentemente de qual perspectiva adotemos, confrontar esta questão nos leva ao reconhecimento de que há limites fundamentais ao conhecimento humano. Talvez o valor maior não esteja em encontrar uma resposta definitiva, mas em cultivar a humildade intelectual diante do mistério da existência e em continuar explorando as fronteiras entre o conhecido e o incognoscível. Chegamos ao final desta jornada. A questão por que existe algo em vez de nada permanece como um dos enigmas mais profundos da existência humana. Esta apresentação explorou múltiplas perspectivas, da física quântica à cosmologia, da filosofia à teologia, cada uma oferecendo insights valiosos sobre a natureza fundamental da realidade. O que emerge desta investigação não é uma resposta definitiva, mas uma compreensão mais rica da complexidade do problema. Vamos recapitular as 3 perspectivas fundamentais. A perspectiva científica nos mostra que o vácuo quântico, a inflação cósmica e o multiverso sugerem que universos podem surgir espontaneamente das leis da física. A perspectiva filosófica nos revela que o conceito de nada absoluto pode ser logicamente incoerente, tornando a existência mais natural que a não existência. E a perspectiva teológica nos apresenta Deus como ser necessário e causa primeira, oferecendo uma explicação para a existência contingente do universo. Seja através da necessidade física, da impossibilidade lógica do nada, ou da existência de um criador transcendente, cada abordagem ilumina aspectos diferentes do mistério fundamental. O debate entre acaso, necessidade e propósito continua, mantendo viva a inquietação intelectual que define a busca humana por compreensão. E deixo vocês com esta reflexão final. A resposta pode estar além de nossa capacidade de compreensão. Ou talvez a própria pergunta seja o destino, não a resposta. O que permanece inegável é que existe algo, e esse fato, por si só, é extraordinário. Obrigado pela atenção. Se sua mente explodiu com esse mistério, toque no botão de inscrever-se. É de graça, e você garante que nunca mais vai perder um tutorial ou enigma que pode mudar seu dia.